Mas você tá dormindo mal? Pessoal, não tô conseguindo te ouvir. Melhorou agora, não? Agora voltou. Tá. Mas você tem dormido mal? Nayara? Nayara? Tá me escutando? Nayara? Oi? Oi? Nayara? Nayara? Oi? Tá me escutando? Caiu? Nayara? Oi, Pessoal, Nayara. Caiu? oi. Não, é Tá que me eu acho ouvindo? que eu acho que eu só tô conseguindo te ouvir se o meu microfone estiver ativado. Hum. É, deixa ativado então. Bom dia, Bia. Tá bom então. Mas, Mayara, você não tá conseguindo dormir, não? É, professor, assim, ultimamente eu tô com muitos problemas. Essa quarentena tá me deixando com muitos problemas de sono, entendeu? Aham, Eu, às vezes, vou dormir, tipo, 4 horas da manhã, acordo 8, aí, aham. sei lá, vou dormir. Às vezes nem durmo, fico ansiosa por causa Tá, desses problemas aí, entendeu? uhum. Agora mesmo, esse último Tá final com de um sono semana, por exemplo, bastante irregular, né? sim, poxa, esse último final de semana pra gente foi horrível, porque a gente perdeu uma pessoa próxima aqui, uma tia. Aí foi um clima, tipo assim, muito pesado mesmo, sabe? Aham. É, mas assim, vida que segue, né, professor? É Hum, muito triste, mas se a gente parar, tipo, pra analisar e ficar tão mal quanto a gente fica, a gente acaba entrando em depressão, sabe? sim. Então, É, assim, meus eu resolvi ficar sentimentos de para boa. você, para sua família. Obrigada, Que Deus conforte vocês. Sei que é obrigada. complicado. Estamos numa época difícil, né? Então, Muito qualquer difícil, força. muito mesmo. Ontem a gente fez a entrevista com a Lohane e, tipo Aham. assim, eu tava com a cabeça a mil, mas graças a Deus rolou tudo bem, rolou tudo certo. A Lohane, a Lohane foi bastante receptiva, nossa, muito boa ela, muito boa mesmo. Uhum. Legal. E aí, Bia, não vai dar nem bom dia falando, Bia, pra gente não ouvir sua voz de jeito nenhum? Ela Sei que deve você estar vai com falar, voz de tô com sono. voz de sono. Todo mundo tá, gente. 8h30 da manhã. Quem não tá com voz de sono? Já tomei um café pra ver se dá uma levantada. Engraçado, professor, que eu acordei 8 horas, aí a Bia falou que tá passando mal o estômago. É, eu vi. Melhoras, Bia. Eu acordei 8 horas. Aí eu falei assim, ah, vou deitar aqui pra esperar dar 8h30. É aí que corre perigo, né? A gente acaba Esse é o caindo no perigo. sono de Ainda novo. dei sorte de ter acordado. Acordei assustada. Comigo geralmente acontece assim, quando eu tenho algum horário marcado de manhã cedo, ou com aula com vocês, ou com aula no doutorado, eu acabo acordando muito mais cedo, com preocupação de não chegar na hora, mesmo sendo online, né? Então, assim, hoje eu acordei 5 da manhã, cara. Acordei 5 Meu eu, pô, Deus. não, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí eu deitei, fiquei 1 hora deitado, não consegui dormir. Aí, foda-se, deixa eu Meu Deus, levantar. não pode. Aí fui. É muito ruim, Pois né? é, Bia. Aí, claro, chegar depois do almoço eu vou estar grog, né? Vou estar querendo
É, dormir um pouco. Aí às vezes eu tenho um tempinho pra deitar assim 40 minutos, uma hora, aí pronto, aí depois volta ao normal. assim você não Acho consegue, que né? ninguém. Oi? Mesmo assim não consegue descansar, descansar. É, que é muita coisa, né? A gente, além do estresse do dia a dia, ainda tem essa questão da saúde, né? Que você fica, porra, e meus pais, e meus parentes, e meus conhecidos, e meus amigos, e meus alunos. Você fica pensando em tudo, tem jeito. Ontem teve uma aluna da noite que também perdeu a avó por conta É, do corona. Então, assim, a gente está começando a ver que o negócio estava chegando mais perto, né? Então a gente fica com medo, a gente fica receoso por vocês sim. e a gente se preocupa, né? Diferente do modelo tradicional que você tem um professor lá uma vez por semana que nem conhece o nome das pessoas, né? Aqui a gente está conectado toda semana, 3 vezes, 2 vezes, e aí a É gente não tem mesmo. como não Professor, se envolver. Diga, Bia. isso que o senhor falou aí da menina da avó, assim eu fico imaginando, porque a minha mãe, como a Mayara sabe, minha mãe foi viajar, foi ficar com a minha avó. Minha avó não tá bem de Uhum. saúde. Aí meu tio foi de carro, eu falei, mãe, vai com meu tio. Meu tio foi, vamos, menino. E tá lá ajudando a minha outra tia, que minha avó mora com ela. Uhum. Que minha avó não quer vir pro Rio ficar com a gente. Então ela ficou lá com a minha tia. Só que Uhum. assim, a gente fica com, como o senhor falou, aqui onde eu moro tem muita gente contaminada, muita gente, porque as pessoas estão ficando muito na rua, não estão usando Sim. máscara, aqui é barulho todo dia. Essa noite eu até falei com a Mayara, eu tô com muita dor de estômago, eu tenho gastrite, então quando eu fico muito preocupada com as coisas, ela começa a atacar. Ataca, né? Aí eu tomei um remédio para dormir. Meu filho falou que até teve muito tiro aqui. Eu não ouvi. Meu filho ficou Uhum. acordado jogando. Aí ele, mãe, teve muito tiro, a senhora não ouviu, não? Eu falei, não, filho. Então, assim, a gente, como você falou, a gente começa a ficar tão nervoso, como a Mayara É. perdeu uma tia, uma pessoa. Aqui já teve o caso de um casal que faleceu aqui na Aham. comunidade. E mesmo assim as pessoas não estão respeitando. Na minha vila tem um enfermeiro que está internado. Aqui do lado da minha casa tem um menino que é mototáxi que está muito mal, mas as pessoas não estão nem aí. É. Outro dia eu tava vendo, acho que foi ontem, no domingo, postaram alguma coisa, acho que não lembro se foi no Face ou no Instagram, que a Cadeg tava cheia. As pessoas sentadas comendo lá na Cadeg. Cara, é um absurdo, assim. Primeiro que Cadeg não é barata, né? É caro pra se comer lá. Então não é qualquer um que tá lá, não é o pessoal, desculpa, que não tem nenhum grau de instrução. É o cara que sabe É o o que tá pessoal sem fazendo. noção mesmo. É o pessoal sem noção. Deve ser, tipo, a família do É. Bolsonaro. Então, assim, cara, se a gente vê isso acontecendo, imagina em lugares que tem pessoas que não têm instrução nenhuma, né? Aí nem leva a sério o Pois que é. está acontecendo. Outro dia eu fui Sim, ver várias professor. pessoas com a máscara só na boca, o nariz. Não, com o nariz eu preciso respirar. Verdade. Verdade, Ontem professor. eu fui no Que faz banco, com a máscara na boca. a Praça do Meia estava lotada de gente sentada conversando. Conversando. Não estava fazendo nada. Eu olhei aquilo ali, eu falei, gente, essas pessoas não têm o que fazer dentro de casa, não. Porque eu fui na rua porque eu fui obrigada a ir na Caixa Econômica, que a minha conta não faz transferência para. Porque a conta fácil e não faz transferência. E algumas pessoas que me Aham. deviam, que compraram coisas no meu cartão, depositaram no da Uhum. Caixa, porque tem a possibilidade da Uhum. lotérica. Aí eu tive que ir no banco para transferir para pagar o cartão, mas eu vou te falar, as pessoas não estão nem aí. Como o senhor falou, a Cadeg É. lotada. Qual a necessidade disso? Pois é. Entendeu? Se Aí fosse assim, depois ficam uma reclamando. feira na rua e as pessoas estivessem comprando legumes, verduras frescas, tudo, aí até se pensa, pô, é um absurdo. Mas tudo bem, tá comprando
comida, né? Agora, em restaurante, gente, por favor, né? E nem restaurante, é bar, né? Que tem lá, assim, muito bar, muito... Tem restaurante, mas as pessoas às vezes vão lá só para petiscar, não vão para fazer alguma refeição. Cara, Só bom pra, assim, pra fazer aquela social mesmo, né? é. Enfim, complicadíssimo. E aí, Júlia, tudo bem? Bom dia. Professor, ainda tô dormindo. Estamos todos. Estamos todos assim. Maiara passou quase desmaiou lá de sono. A Bia acordou com voz de sono. Tá todo mundo assim. Relaxa. Meninas, queria entender o que está faltando para o projeto. Já estão caminhando aí para a última semana. Vocês viram que eu passei as apresentações do dia 19 para o dia 22, né? Ou nem repararam? Não Viu sim, reparamos. Tá, a gente viu. Ontem tá. teve a reunião com a Lohane, que ela, a Aham, funcionária lá da Mainu, e ela foi super sim, receptiva com a gente, passou várias informações legais. E aí legal. a gente viu a pesquisa dos clientes, né, que você falou pra gente botar no trabalho. Aham, E aí ela passou a pesquisa de NPS muito, muito legal, assim. Ela, enfim, vai agregar muito pra gente. E legal. é isso, a gente fez a matriz Ansoff e já tá tudo encaminhado. Uhum. Ontem o gestor da Playcipa, né, que é outra empresa, entrou em contato comigo e falou que está vendo como é que os grupos estão se desenvolvendo, alguns grupos mais, outros menos, e que já está de olho em pessoas lá de dentro dos grupos, porque eles vão abrir uma vaga. Olha que legal, eles vão abrir uma vaga para colocar um dos nossos alunos para dentro da empresa. Nem tinha vaga, eles estão formatando a vaga para essa pessoa que eles vão escolher. Então, assim, isso foi o que o cara da Playcipa me disse. Eu ainda não conversei com o da Mainô, mas ele pode ser que tenha algo parecido, né? Então, assim, desenvolvam bastante Pode isso. falar, Diga, Mary. pode falar de novo, professor, que eu não ouvi, desculpa. Então, nada. O que eu tô falando é que, assim, é, eu não sei como é que tá exatamente com o Felipe lá na Mainô, mas o cara da Playcipa, né, o gestor da Playcipa, que é outra empresa que outros grupos estão analisando, ele veio conversar comigo ontem, falou que está gostando muito do desenvolvimento do projeto de alguns grupos, que eles estão se desenvolvendo muito bem e que por conta disso ele está formatando uma vaga para conseguir colocar um dos alunos para dentro, fazer um Nossa, processo seletivo, não sei o quê. Então, assim, aí falou que do grupo da eles estão manhã. gostando tanto. Então, tem o grupo da Mari e tem mais dois grupos da turma da noite. Que E aí ele legal. estava falando que ele Tomara e que a Mari consiga. Eu já tô torcendo pra é, Mari. aí ele falou que tanto ele quanto a sócia dele estão gostando muito do que está acontecendo, do que eles já estão vendo. Aí eles já estão em um processo de consultoria com uma outra empresa, aí a consultora já está querendo saber como é que tá, porque quer participar da apresentação dos caras, porque de repente se eles não puxarem um aluno, dois alunos, sei lá, talvez até essa consultoria puxe. Então, assim, estou vendo as oportunidades abrindo. Eu falei para vocês, galera, estou abrindo uma porta. Vocês que têm que construir dali para frente. Então, assim, Muito eu não legal sei isso, como é que tá professor. com o Felipe, mas não duvido que ele esteja nessa mesma linha de raciocínio. Até porque o Felipe já tinha aberto as portas pro pessoal da Celso. Então, vendo mais de perto o trabalho de vocês, o trabalho acadêmico de vocês, acredito que ele tenha um outro olhar também, tá? Inclusive, assim, acho que
que vale a pena vocês falarem com ele mais para frente, né? Desenvolverem a relação com ele, para a gente tentar cavar uma oportunidade aí para vocês também, né? Por que não? A Mainu, ele já mandou foto para vocês de lá? Ainda não, professor. Vocês podiam ter pedido, né, gente? Para vocês terem uma ideia de como que é. Que por enquanto Vou tá pedir só na uma foto. imaginação de todo mundo, Eu vou pedir uma foto para ele. né? Para vocês terem uma ideia de como é que é a empresa. Então ontem vocês Vou pedir. conseguiram conversar com essa Lohane, né? Isso, ela é gestora da área de relacionamento com o cliente. Legal. Assim, professor, ela é uma ótima pessoa, sabe? Ela Aham. está terminando a faculdade de contabilidade, então ela super se colocou no nosso lugar. Nossa, ela deu muita Uhum. informação para a gente. Inclusive, ela só Muito esqueceu de legal. enviar um arquivo que ela ficou de enviar dos comentários. Uhum. Mas assim, super receptiva, super falou como é que funciona, como é que é o relacionamento deles. Os funcionários, eles têm total liberdade para dar ideias. Teve até um projeto que eles chamaram. Eu vou contar, professor, vou contar por alto. Que eu Uhum. ia fazer surpresa na apresentação, sendo que é melhor contar logo, porque a gente já está aqui. Eles chamaram de 500K, que foi uma Era não mobilização. conta, Mayara, não conta. Ai, professor, é que é tão legal esse projeto. Eu só vou contar por alto, só por alto. É o processo É seletivo uma... que eles fizeram? Não, foi uma Não mobilização é? dos próprios funcionários, porque o caixa deles estavam muito ruim da Mainô. Aí eles Aham. precisavam recuperar 500 mil. E os próprios funcionários ficaram comovidos, se a empresa realmente não conseguisse recuperar, e eles começaram a desenvolver ideias, sugestões de como eles iam Muito legal. fazer, como eles iam trabalhar mais e tal. Aí todo mundo, quem era até da área do comercial, do relacionamento com o Uhum. cliente, podia dar ideia, sabe? Todo mundo tinha os seus post-its, aí escrevia e as melhores ideias foram utilizadas. E aí aconteceu? Eles conseguiram recuperar 500 mil de caixa. Muito show, Muito professor, legal. muito show mesmo. Eles têm umas ações muito maneiras. Eu soube de um processo seletivo que eles fizeram, que eles chamaram, sei lá, 40 pessoas, alguma coisa assim. E aí separaram essas pessoas em grupo. E aí era meio que um processo seletivo que estava acontecendo por trás de um concurso barra campanha solidária. Então os grupos tinham que elaborar estratégias para arrecadar alimento, não sei o quê. E aí o grupo vencedor seguia para a próxima etapa do processo. Assim, eu sei por alto também, mas porra, fantástico a ideia deles. Que eles arrecadaram um monte de alimento, fizeram uma mobilização social, trouxeram mais, digamos assim, é, esse sentimento de responsabilidade social, né? E ainda por cima conseguiram contratar alguém legal. Eles fazem várias ações legais. Eles são muito. Eu percebi que eles são muito, assim, como é que se diz? Evoluídos, sabe? Eles dão Aham. bastante liberdade para o funcionário. Essa menina deu para entender por que que ela é gestora de relacionamento com o cliente. Ela tem uma fala super boa, sabe? É uma pessoa que dá para perceber que tem uma empatia. Por isso que ela, para mim, por isso que ela tá na área de relacionamento com o cliente, né? Aham. E, e assim, ela tá terminando a faculdade de contabilidade e também tem que ter um certo conhecimento nessa área para o que ela faz. Uhum. Sim. E para a gente foi ótimo falar com ela, professor, porque como ela é a maior líder nesse cargo, digamos assim, ela forneceu para a gente a pesquisa de satisfação dos clientes, que era o que a gente estava precisando, e os Uhum. comentários dos clientes, ela vai colocar, ela falou que ia colocar ontem, ela deve ter acabado esquecendo, que é muita coisa. Os comentários dos Aham. clientes, ela ia dar num arquivo para a gente,
Só que ela falou, Mayara, eu só preciso preservar o sigilo dos nossos clientes. Sem Até problema algum. porque, ela falou assim, os nossos clientes, eles são PJ, né? Então a gente Aham. tem o maior cuidado possível, eu não posso colocar os dados dos nossos clientes aqui. Aí eu falei assim, não, tudo bem, Lohane, é que a gente ficou com essa dúvida, a gente até falou com o nosso Uhum. professor e tudo mais, Isso não mas tem então problema você algum. não. Você pode colocar, por exemplo, cliente A, e aí bota a fala dele. Cliente B, fala dele. Até uma Perfeito. coisa que eu acho interessante vocês colocarem, como que o trabalho vai ficar mais completo? Você tem o texto descrevendo lá tudo que você encontrou. Aí depois disso você tem o dado ou quantitativo ou qualitativo que você encontrou que justifica o que você está falando, que comprova o que você está falando. Então, vamos supor, você fez uma pesquisa de clima organizacional. Você fez primeiro um questionário e passou para todo mundo. Então, você tem pesquisa quantitativa ali com dados numéricos. Então, você pode colocar um ou outro gráfico ou tabela do que vocês encontraram, né? Aí vocês conversaram com a Lohane, aí vocês têm ali os dados das coisas que ela falou. Pô, será que tem alguma fala dela que comprova algum dado que você trouxe no gráfico? Vamos supor, 30% das pessoas dizem que estão felizes com o trabalho na Mainoa, mas 70% dizem que estão muito felizes, se sentem ouvidos, não sei o quê. Aí vocês primeiro fazem a frase, aí depois bota o gráfico para ilustrar isso. Aí depois você traz a fala da Lohane dizendo, olha, aqui eu sou muito feliz porque eu sou ouvida, eu consigo criar ter minhas ideias e expor para o pessoal. A gente teve o projeto aqui dos 500K e o meu foi uma das sugestões que foram seguidas. Pronto, tá ótimo dessa forma. Por quê? Você trouxe o texto explicando o que estava acontecendo. Aí depois você trouxe um dado numérico comprovando aquilo. Depois você trouxe uma fala para comprovar tudo que você falou. Então ninguém pode ir contra o que vocês estão falando ali. Entendeu? Esse seria o ideal. Então, assim, traga falas, traga dados que corroborem, né, que complementem o que vocês estão falando no texto. Preciso colocar a fala inteira, todas as falas? Não. Preciso colocar todos os gráficos? Não, não precisa. Você vai colocar o que você achar que faça sentido para a história que você está contando. Tá? Imagina que o projeto de vocês é uma história que você está contando. Como a empresa Então, começou. era até isso que eu queria Diga. te falar. O nosso relatório agora está muito mais completo. É claro que eu ainda não coloquei essa parte aí de gráfico, né? Sim, Mas agora está muito completo. Eu queria até te mandar ele de novo para você dar uma olhada, ver assim se tem alguma coisa de eu só não vou errado. conseguir ler com muito detalhe agora, mas eu posso dar uma olhada por alto. Tá, Não tá tem bom. problema, tá? E o que Tá você bom. falou que você já eita, vocês falaram que já fizeram a matriz Ansoff, né? Isso, a Júlia vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, que aí a gente pode Professor, até a gente. discutir. Fala. Não, a gente pode discutir a matriz, para se tiver algum erro a gente corrigir antes de vocês entregarem. Aham. Quer que eu te envie também, professor? Ou vamos falar agora? Vamos falar agora, que aí a gente discute, acho que é melhor, rende mais. Se você tiver aí, se quiser mandar, acho que dá para mandar pelo chat, ou você pode Tá, mandar só um pelo minutinho que eu vou WhatsApp, ou procurar aqui. pode falar, se você quiser pode falar também. Tá, peraí. É porque o grupo aqui fala muito, entendeu, professor? Tem que procurar aqui. Peraí. Tá. Então, no quadrante da penetração de mercado, a gente Uhum, viu a questão da sazonalidade. E aí a gente pesquisou com o Felipe e tal, nas entrevistas, se tinha algo sazonal na Mainô. Aí ele explicou pra uhum, gente que as vendas em atacado
são mais nos períodos das épocas festivas, que vai de setembro a dezembro. Aí a gente colocou isso na Sim. penetração de mercado, tá ok? Então, mas aí na penetração de mercado, a ideia da Ansoff não é analisar o que eles já fazem, é analisar o que você, na verdade criar ações ali que eles podem fazer para desenvolver isso daí, né? Para fazer uma penetração de mercado melhor. Ah, sim. Então, por exemplo, no caso, eles perceberam que existe uma sazonalidade. Nas épocas festivas aumenta a procura pelos serviços deles. Então, isso significa que em outros momentos tem uma baixa. O que a gente pode sugerir para eles para penetrar mais esse mercado? De repente, alguma ação que trabalhe para diminuir a oscilação da sazonalidade. Se você conseguir fazer alguma estratégia, pensar em alguma estratégia para fazer com que durante o ano você consiga aumentar as vendas, talvez faça mais sentido, porque a sazonalidade já é uma coisa que existe, né? Não é nenhuma estratégia que eles precisam fazer para isso. Entendi, tá bom. Aí aqui no desenvolvimento de produtos, a gente colocou o e-commerce, o marketplace e sistemas para maior rapidez dos cálculos tributários. Mas também é algo que ele já tem, né, professor? Seguindo por esse raciocínio. Então, eu lembro que eu falei, você não precisa nem destruir isso daí, mas vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, vocês fizeram análise do que eles já fazem, não é isso? Menos. Tá, então, se eles já fazem isso, isso daí faz parte daquela foto que a gente não pode mexer. Agora a gente Professor, tem que então, ver o que. Diga. a gente fez uma análise do que eles já fazem, porém, na diversificação, que era para criar um novo produto, a gente colocou algo que não foi lançado, entendeu? Mas é para criar nos 4 quadrantes. Não, é porque a gente não sabia que era para criar nos 4 quadrantes, que quando a gente fez a matriz da Copenhagen, a gente não Sim. criou, Então, entendeu? Aí a meninas, gente mas foi o que eu tinha explicado nas últimas Professor, 2 reuniões, acho que eu falei isso. Diga. professor, o senhor não falou isso, não. Eu lembro perfeitamente, só teve uma reunião que eu não assisti. O senhor falou que era para a gente fazer um novo produto, que não fosse um produto que a mãe não já tivesse para lançar, alguma coisa assim. Eu lembro que o senhor falou isso, mas não tinha Isso. comentado com a gente dos 4 quadrantes, não. Só É, tinha eu também. falado disso. Portanto, que É quando a porque a gente gente estava debateu lá no focando na grupo, diversificação. quando a gente falou lá no grupo, eu fui umas que o tempo todo falava, meninas, a gente vai ter que lançar um novo produto que o professor falou, diferente da Mainô, que não sei o quê. Elas estão aí que não deixam mentir. Aí por isso que a gente não focou em fazer nos 4 quadrantes, mas aí a gente vai ter que Uhum. refazer. Então, o bom é que dá tempo. Se eu falei ou não falei, a gente fala agora, esclarece isso que dá tempo de vocês mexerem. Quando a gente trabalha com a matriz Ansoff, como que a gente trabalhou? Vamos lá, como que a gente trabalhou até agora fazendo os exercícios? A gente forçou a matriz, fazendo uma análise do que a empresa já fez e tentando encaixar as ações dela em cada um dos quadrantes. Tá? Isso foi o que a gente fez. Só que a matriz não serve para isso. Essa matriz ela serve para planejar o futuro. Então, tudo que a empresa fez até agora, você tira uma foto. Tira uma foto, essa é a empresa. A Mainô já tem um marketplace, então ela já fez marketplace. Marketplace já é um produto ou serviço que ela está oferecendo ali. A Mainô está vendendo para não sei o que. Beleza, desenvolveu outro mercado lá. Já fez isso. Não interessa para a matriz Ansoff nesse momento. Por quê? A gente está tirando a foto. Aquela foto é estática. A gente não pode mexer. Agora a gente tem que planejar o futuro da Mainô. Então, em vista de tudo que vocês analisaram, todas as conversas que vocês tiveram com eles, todos os dados que vocês tiveram, vocês vão criar uma ou duas estratégias para cada um dos quadrantes. Então, como que a Mainô pode penetrar mais o mercado? O que ela fez ou deixou de fazer é considerado o básico dela, o ponto zero.
Então a gente tem que ver do ponto zero hoje para o futuro. Tá? Então a ideia é que vocês busquem uma ou duas estratégias, criar, né, uma ou duas estratégias para cada um dos quadrantes. Vocês fizeram uma que analisaram o que a empresa já fez. Não precisa jogar fora. Vocês podem, inclusive, colocá-la na análise de vocês e falarem, olha, isso daqui foi o que a Mainô fez até o momento. A gente fez uma análise e percebeu que ela já utilizou a penetração de mercado, que ela já usou desenvolvimento de mercado, já usou desenvolvimento de produto. Não tem problema algum. Só que aí, o que a gente está pedindo? Beleza, isso ela já fez. Então ela não precisa fazer de novo isso. Mas vamos supor, ela criou um marketplace lá, que é o desenvolvimento de quê? De produto ou de mercado? De Que produto. vocês colocaram. Desenvolvimento de produto, beleza. Então ela já desenvolveu um produto novo que foi o marketplace. Ela pode agora continuar nessa estratégia e desenvolver um outro produto. O marketplace vai continuar existindo, já é dela. Entendi. E aí a ideia é que vocês criem isso, tá? Então, Não no dá tempo de desenvolvimento fazer isso. de mercado, a gente criou, a gente botou assim, usar a tecnologia da Mainô na rapidez da emissão de notas fiscais e outros documentos em lojas de grande estoque, como, por exemplo, supermercados, tipo Renner, C&A, e lojas de imóveis que trabalham com entrega, como Casa Bahia, Ponto Frio, essas coisas. Uhum. Você acha que tá Oferecer o ok? serviço dela, entendi. Então, eu acho que sim, me parece ok. Só que o que tem que buscar entender com o próprio Felipe, se isso é possível, se isso é viável, porque eu não sei as características das notas fiscais, se ele faz nota fiscal também, ou se ele faz só nota de importação e exportação. Então, isso é uma coisa técnica da empresa dele que eu não sei te dizer. Tá. Tem Você que vai pesquisar tentar isso. entender. Pode até ser que, de repente, eles consigam fazer isso para parte de produtos importados e exportados dessas grandes empresas. Tem coisa que eles produzem aqui, mas tem coisa que eles trazem de fora. Então, pode ser que faça sentido. A gente vai pesquisar sobre isso. Tá? Então, E assim, a leve em conta. Não, então, a diversificação, então, partindo do raciocínio que você falou, a gente também não ficou nada assim demais. A gente colocou que o sistema deles é mais veloz do que a concorrência, só que já existe, já é um fato, né? Então a gente tem que criar algo diferente do que eles fazem, Sim. né? Sim. Tem que criar um produto novo com um serviço para um público novo, né? Na diversificação. Aí eu acho que seria interessante que vocês levassem em consideração o que eles já fazem bem, para vocês pegarem, por exemplo, a tecnologia que eles utilizam, pegarem os profissionais que eles têm, né, toda a expertise dele, o conhecimento deles, para fazer essas possibilidades. Né? Porque também não adianta a gente sugerir, a partir de agora a Mainô vai diversificar através de uma empresa de panificação. Eles vão começar a fazer pão e vender para as pessoas pão. Porra, não faz o menor sentido de acordo com o que eles já fazem, né? Eles não têm nenhuma dessas habilidades, a princípio. Né? Não tem gente que saiba fazer pão, não tem gente que saiba mexer em máquina de pão, não tem máquina de fazer pão, então não adianta. Né? Isso daí é uma coisa muito irreal. Então vocês podem pegar algumas características que eles já possuem para desenvolver essas ideias novas. Entendi, professor. Tá? E aí, assim, tentem fazer isso. O ideal seria que vocês fizessem isso discutindo uma com a outra. E não deixasse só, de repente, não sei se foi só a Júlia que desenvolveu, ou se vocês chegaram a discutir. Mas o ideal era Não, que você professor, sentasse todo uma meia mundo hora e falou. discutisse isso. Tá. A gente ficou quase uma hora discutindo, falando, mundo todas participou, falaram. A Júlia, porque a Júlia Legal. ficou de só organizar Digitar. e na aula que falar, porque ela digitar. ficou Só. mais frente Tá, nessa não, parte, sem mas problema. de resto a gente até se reuniu, a gente fez reunião no Google Aham. Meet.
A gente participou bastante. É que realmente Todas Aí, nós participamos, professor. é que a gente não perfeito. tinha entendido essa parte do que tem que criar para os 4 quadrantes, Aham, entendeu, professor? sim. Não, mas aí beleza, dá tempo de fazer ainda, só para sexta-feira da semana que vem, então ainda tem tempo para vocês ajustarem isso. Isso daí rapidinho vocês ajustam. Claro que se você não tivesse nenhum conhecimento sobre a empresa, ia ser muito mais difícil, mas vocês já estudaram a empresa bastante. Diga, Raquel, quer falar? Oi, professor, bom dia. Então, se Bom dia. na apresentação e até mesmo no nosso relatório, se a gente quiser chegar só com a matriz Ansoff, que nós criamos, sem ser a que já está pronta, só que nós criamos, não tem Aham, problema. não tem problema. Tá, não, só para Mas assim, se botar as duas vocês já matrizes. desenvolveram essa, pode botar as duas. Fala que, olha, analisamos o que ela fez até o momento, encaixamos os serviços dela na Ansoff e percebemos que ela já optou por desenvolver o mercado, optou por penetrar o mercado, porém ainda não teve outras possibilidades. Pode usar se quiser. Aí, por Tá exemplo, o bom. que que a gente vai fazer no dia da apresentação de vocês? Vocês vão falar lá sobre a matriz, sobre as possibilidades de estratégia que vocês criaram. E aí eu vou discutir com vocês qual poderia ser a melhor para vocês desenvolverem no resto do semestre. E aí o resto do projeto vai ser o desenvolvimento daquela estratégia, tá? Ah, entendi. E Tá bom. aí o que pode acontecer? Vamos supor, vocês perceberam que eles já fizeram penetração e desenvolvimento de mercado. Aí no dia que vocês forem apresentar, a gente percebe que, pô, vocês tiveram uma ideia fantástica para desenvolvimento de produto. Aí, pô, beleza. Mais uma coisa que você pode usar para justificar é essa matriz antiga. Olha, em um momento anterior, eles já fizeram desenvolvimento de mercado e já fizeram penetração de mercado. A gente entende que é muito mais desafiador, muito mais complexo colocar como uma ação estratégica da empresa o quadrante da diversificação. Isso facilita para a gente na escolha do quadrante do desenvolvimento de produto. Então você pode usar a matriz que vocês já fizeram, inclusive, para justificar uma escolha no futuro. Tá bom, professor, entendi. Tá? O que mais, meninas? O que está faltando agora? Só esses dados que a Lohane ficou de enviar para vocês e colocar tudo junto. Isso, ela acabou esquecendo de enviar só esses dados mesmo. Eu já até Aham, dei bom dia para ela. Mas, tá. de resto, é isso. Eu refazer a matriz Ansoff. Uhum. Isso, professor. E vocês já fizeram os PowerPoints, os slides? Não, eu fiquei encarregada de fazer isso, professor, mas eu vou fazer essa Tá, semana. tá. Professor, Diga, Bia. é, em relação ao ciclo 3, a gente vai ter quantas aulas mais ou menos para a gente estar assim? Porque o ciclo 2 a gente teve bastante aula, porque teve Sim. os RAs, né, que foram Aham. grandes, foram bem exercícios para a gente fazer. O ciclo 3 vai ser do mesmo ritmo ou o quê? Como é que vai ficar? Só Vai para ser no tirar mesmo dúvida. ritmo, só que a gente vai ter menos fóruns. Hum. Nem eu dou conta de tanto fórum para corrigir e eu quero participar mais dos fóruns com vocês. Então a ideia é que a gente tenha um fórum por tema. Mas aí vai ser um fórum um pouco mais complexo, não vai ser fórum para diga o que você entende sobre Resumindo, determinado um tema, né? fórum que o senhor vai querer um texto de 1.500 páginas. Não, Tô mas zoando, certamente eu professor. vou querer que você Tô aplique o brincando. conhecimento, Eu sei, tá? professor, só Não tô brincando para necessariamente. descontrair. Eu sei. Mas assim, Bia, aí a gente vai Que... ter o RA tá mais ou menos do mesmo tamanho e Hum. a gente deve ir até a segunda semana de julho, primeira, segunda semana de julho. Então acredito que a nossa apresentação final seja na primeira semana de julho.
Entendi. tá? Então a gente Tá começa bom, o nosso professor. ciclo 3 dia 29 de maio e aí vai até a primeira semana de julho. E aí Então, na segunda semana a gente faz as notas e tal. a gente Lá deve pro entrar dia de férias 15 na de segunda julho, semana Mayara. mesmo? No Oi? Pensei início da que não ia ter terceira, nem né? férias. Não, vai Fala ter de novo, férias sim, professor. normalmente. A gente deve ter aula até a segunda semana de julho, tá? No Isso, cronograma. Então a gente deve isso. parar as aulas efetivamente. E a entrega do projeto na primeira semana. Aí na segunda semana vai ser aquela semana de entrega de nota, de conversar sobre o que foi feito e tal, feedback e publicação das notas lá. E aí, Ah, tá. oficialmente, na terceira semana, vocês já estão em férias, Beleza. Professor, tá? Não e fosse nem ter férias. Não, vai ter sim. Só atrasou um outra pouco. coisa, professor. Hoje não tem nada no portal não para fazer? Não, Mayara, eu preferi não colocar nada no portal, justamente para deixar mais espaço para vocês desenvolverem um projeto, porque não são todos os grupos que estão tão adiantados. Então eu preferi Graças a que a Deus. gente até estendesse um pouco mais a nossa reunião para conseguir bater o martelo, já começar a decidir algumas coisas, eu verificar a Ansoff com vocês, para no dia ser mais uma apresentação para a turma do que apresentação para mim, porque eu já vou saber o que vocês fizeram. Entendeu? Então é mais É, uma forma da gente corrigir antes de vocês apresentarem. Então por isso que eu marquei uma reunião de 1 hora, porque aí fica mais tranquilo para a gente não precisar sair correndo para eu ir para outra reunião. nossa, que bom saber disso. É, então, professor, hoje o seu tempo vai ser bem curto, eu acredito, né? Sim. Para fazer essa correção. Que nem você falou que vai dar Vo- uma olhada por alto no relatório. Você me manda, eu acho que antes, eu acho que eu consigo fazer hoje sim. Mas me manda aí Tá, pelo WhatsApp que eu dou uma olhada, tá? tá legal. Tá bem. Meninas, não sei se só para lembrar vocês, a aula de sexta a gente trouxe ela para quinta à noite, tá? Não sei se vocês Isso. todas vão poder participar da palestra ao vivo, mas de qualquer forma a gente vai gravar e colocar no portal. Então, não consigo Essa terça-feira à sexta? noite. Oi? É dessa sexta ou é da próxima? Isso, dessa sexta. Ah, eu Tá? pensei que era do dia 15 pro dia 14. Então, essa sexta é dia A Bia tá 15. confundindo isso desde ontem. Bia, é essa sexta, Bia. Ai, gente, desculpa, porque É, pra mim essa semana ainda é a Hoje é primeira dia semana de 12, maio. Bia. Tô fazendo uma confusão com e aí dias, a professor. apresentação é sexta que vem, né? Isso, Júlia, isso. Viu, Bia? Aí, por Anota aí, exemplo, ó. se você não conseguir é, participar da palestra na Do quinta à Júlio, eu só noite, fiz uma confusão dos dias mesmo. aí você usa a sexta de manhã para assistir a aula lá online. Tá? O vídeo vai ficar disponível lá no YouTube para vocês. Vai ser uma palestra com um representante da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que é um dos temas que a gente trabalha, né? E vai ser bem legal. E na semana que vem a gente tem uma outra palestra que aí é mais para um lado jurídico, mas também ligado a franquias, que também acho que vai ser bem interessante. Mas aí a gente vai se conversando. Beleza, meninas? Alguma dúvida? Não? Professor, sem dúvida não. Diga. Tá bom. Então, Mayara, você me envia aí que eu dou uma olhada. Se vocês quiserem também fazer a Ansoff e depois me enviar para eu dar uma olhada também, pode ser, tá? Fiquem à vontade. Até que horas? Até que horas que o senhor vai ter disponibilidade hoje? Mayara, acho que na parte da manhã é um pouco mais tranquilo. Eu vou ter as reuniões agora, mas eu vou ter um espacinho. Você me envia quando você puder. O máximo que vai acontecer é eu não conseguir te responder no mesmo dia. Tá, Tá? porque o relatório eu vou conseguir te enviar,
Mas a Ansoff, a gente tinha marcado para fazer. A gente tinha marcado para todas se reunir 6 horas. Tá bom, não tem problema. Você me envia amanhã ou Amanhã. quinta, sei lá. Não tem problema não. A gente tem Tá tempo bom. ainda, tá? Se ficar pronto, a gente envia. Eu te envio logo hoje, mas aí o senhor olha quando o senhor Tá. tiver tempo. Tá Beleza, bom? combinado. Uhum. Então, meninas, se quem puder, encontro com vocês na quinta-feira, tá? À noite. Eu vou Beijos poder. e bom trabalho para vocês. Tá. Valeu. Eu coloquei o 19 horas, 7 Tá. da noite. Eu coloquei até no Tá legal. portal o endereço do Simpla, que aí é o mesmo esquema. Vocês pegam lá o ingresso, que aí de repente conta como horas complementares. E aí no dia eu passo para Professor, não tem vocês a como jogar sala. no grupo do Zap, não? Porque às vezes a gente já Eu tá acho tão que eu botei acostumado aqui, de estar Mar. lá com o senhor. Eu acho que eu coloquei, não? Não, o senhor colocou o link para se inscrever, mas é aquele link ali que a É. gente vai conseguir entrar para assistir. Não, não. Tá, entendi. Eu coloco sim, pode deixar. É, porque aí a gente já tá tão acostumado já mais ver o Zap. Sim, A gente vê o portal, tá. mas como tem o grupo, a gente vê mais. Não, pode deixar. Perto do horário da aula lá eu boto para vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau, meninas. Se cuidem. Tchau. Bom Tchau, dia. bom trabalho. Tchau, bom dia.